Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar os estudos de mais uma semana. Essa semana vamos continuar com radiciação. Falta aprender mais um pouquinho sobre esse conteúdo, tá bem? Bora lá, firmes e fortes, não desistam, vocês podem aprender tudo o que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá? Nesta videoaula, então, a gente vai ver raízes cúbicas, raízes com outros índices e potências com expoentes fracionários. Olha que legal! Antes da gente começar, algumas dicas para vocês, hein? Não me canso de dar essas dicas. Por favor, leiam o material didático. Eu sempre deixo lá na sala de aula de vocês online um material escrito, tá bom? Cada um aprende de um jeito, certo? Tem gente que gosta mais da videoaula e tem gente que prefere o material escrito. Então dá uma olhadinha lá, pode te ajudar com muitos exemplos resolvidos, tá bom? Muito bem, próxima dica aqui, ó. Após ler o material, assistir essa videoaula, aí sim você vai responder o questionário, tá bom? E não deixa tudo para a última aula. Então é importante, estuda antes de fazer o questionário que está lá online e não deixa tudo para a última hora, senão você não vai dar conta. E última dica, se você não fez alguma atividade das semanas anteriores, semana 2, 3, 4, 5, tem bastante semana que já passou, né? E você quer fazer essas atividades, me avisa. Manda um comentário particular, manda para mim um e-mail, por WhatsApp, professora, eu não deu tempo de eu fazer tal atividade, eu gostaria de fazer. Fala comigo, eu abro para vocês, tá bom? E lembrando, eu sempre coloco lá o prazo de uma semana para vocês fazerem atividade, mas eu aceito até uma semana depois, atrasada mesmo, não tem problema, certo? Eu sei que vocês têm bastante atividade para fazer, então por favor, comunique comigo, me pede, eu reabro e eu dou um prazo maior para você fazer, tá bom? Bora lá então? Aprender um pouquinho mais sobre raízes cúbicas. Antes, vamos relembrar. Semana passada a gente viu que se eu tivesse a área de um quadrado, para saber a medida do lado, bastava eu calcular a raiz quadrada da área desse quadrado. Vamos ver um exemplo. Olha aqui. Eu tenho um quadradinho, eu calculei a área dele e deu 100 centímetros quadrados, certo? Muito bem, mas eu gostaria que vocês descobrissem qual é o tamanho do lado deste quadrado. Nós fizemos o seguinte, nós tiramos a raiz quadrada da área. Olha lá, a raiz quadrada de 100 é 10. Claro, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Então eu acabei de descobrir que o lado desse quadrado mede 10 centímetros, olha lá. 10 centímetros o lado do quadrado. Que legal! Muito bem. Então vamos ver como é que funciona com a raiz cúbica? Olha o nome, raiz cúbica. Esse nome não te lembra o nome cubo? Então olha aí, dado o volume de um cubo, para descobrir a medida do seu lado, basta calcular a raiz cúbica do seu volume. Olha o exemplo. Eu tenho um cubinho aqui do lado, cujo volume é de 125 centímetros cúbicos. Se eu tirar a raiz cúbica, eu descubro o tamanho do lado. Olha lá, volume 125 centímetros cúbicos. E o lado mede 5 centímetros. Muito legal! Então, para descobrir o lado do quadrado, eu tiro a raiz quadrada. E para descobrir o lado do cubo, eu tiro a raiz cúbica. Vamos entender melhor como que calcula a raiz cúbica? Muito bem, bora lá! Olha aqui, exemplos de raízes cúbicas. Raiz cúbica de 8. Então, toda vez que eu tiver esse númerozinho 3 aqui no índice da raiz, eu chamo de raiz cúbica. Por que o resultado é 2? Porque 2 elevado àquele índice lá dá exatamente o valor que está dentro da raiz. Que legal, professora! Olha outro exemplo aqui, galerinha. Eu tenho o índice 3 e tenho uma fração dentro da raiz. Então, é a raiz cúbica de 27 oitavos. Não tem problema, vamos calcular a raiz cúbica de 27 e depois de 8. Raiz cúbica de 27 é 3, já coloquei aqui. E raiz cúbica de 8 a gente já fez ali em cima, dá 2. Então a resposta é 3 meios. Por quê? Porque 3 meios elevado a 3, olha lá, 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios, dá exatamente o valor que estava dentro da raiz. Bem parecido com raiz quadrada, não é mesmo? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Pois 4 elevado a 3, olha lá, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64.
Muito bem. Um último exemplo. Raiz cúbica de 0,125 é igual a 0,5. Mas, professora, é um número com vírgula. A professora não transformou em fração. Não tem problema. O ideal é transformar em fração quando a gente vai resolver na mão. Se você usar uma calculadora, não precisa nem transformar em fração, certo? Olha lá. Por que raiz cúbica de 0,125 é 0,5? Porque quando eu pego 0,5, elevo a 3, eu obtenho exatamente o valor que está dentro da raiz, ok? Muito bem. Então, olha, as raízes cúbicas ou quadradas, né, são especiais. Por quê? Porque elas têm relação exatamente com a área de um quadrado, a raiz quadrada, ou com o volume do cubo, a raiz cúbica. Mas nós temos muitas outras raízes, é isso que a gente vai ver agora, beleza? Então, olha lá, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta e muitas outras. Mas para resolver elas, é muito semelhante ao que a gente já aprendeu para resolver as raízes quadradas e cúbicas. Vocês vão ver. Acompanhem aí, olha. Primeiro exemplo de raiz diferente de raiz quadrada e diferente de raiz cúbica. Quando eu tenho esse 4 aqui, ó, aqui fora da raiz, né, no radical, eu tenho um índice 4. Eu digo que é uma raiz quarta. Raiz quarta de 81. Pois bem, raiz quarta de 81 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4 dá exatamente o valor que está dentro da raiz. Isso mesmo, toda vez que eu quero calcular uma raiz, não importa o índice, eu preciso descobrir um número que elevado àquele índice dá o valor que está dentro da raiz. Olha outro exemplo, raiz quinta agora, de 1024. Eu já coloquei o resultado, dá 4. Por que dá 4? Porque 4 elevado a 5 dá exatamente o valor que está dentro da raiz. Ok? Muito bem, então vamos lá, olha, mais um exemplo, raiz sétima de menos 128. Cuidado, hein? A gente vai aprender agora sobre isso daqui, olha. Quando a gente calculava a raiz quadrada, não havia resultado se o número aqui dentro era negativo, né? Mas com o índice ímpar, que é aqui, ó, o 7, é o índice ímpar, tem resultado sim, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a raiz sétima de menos 128 é igual a menos 2. Por quê? Quando eu elevo menos 2 a 7, dá exatamente o valor que está dentro da raiz. Olha aí um último exemplo. Raiz décima de 1 é igual a 1. Afinal, o único número que elevado a 10 dá 1 é o próprio 1, certo? Muito bem. Olha lá então, algumas dicas para a gente compreender como é que resolve qualquer tipo de raiz. Então, no conjunto dos números reais, lembram-se, números reais são os naturais, inteiros, racionais, irracionais, todos aqueles conjuntos que a gente já aprendeu no começo do ano. Então, todos aqueles números que a gente já aprendeu, com vírgula, fração, com infinitas casas depois da vírgula, todos os números que nós aprendemos são números reais. Então, pensando naqueles números, eu tenho uma raiz com índice par. Se o radicando é positivo, então o resultado é real, existe, tá bom? Olha aqui, fiz um desenho, uma fórmula para a gente entender. Então, tenho aqui o índice par, dentro é positivo, eu vou conseguir um resultado, certo? Positivo e real. Olha lá, um exemplo com um número, tá bom? O índice é par, dentro da raiz é positivo, o resultado existe, o resultado é 2 e também é positivo. Continuando, ainda no conjunto dos reais, ok? O índice continua sendo par, só que agora eu tenho negativo dentro da raiz. Então, esse é um caso especial, olha, não existe resposta no conjunto dos números reais, tá bem? Índice par aqui fora e negativo dentro da raiz não existe. Olha um exemplo com um número, tá bom? O índice aqui em cima é 2, é par. Dentro da raiz eu tenho um número negativo, então não existe resposta no conjunto dos números reais, ok? Agora vamos para os índices ímpar. Olha lá, ainda no conjunto dos reais, ok? Então, índice ímpar, se o radicando é positivo, então o resultado é real, existe. Olha aqui no nosso exemplo, o índice ímpar, dentro da raiz é positivo, então existe um resultado. Olha o exemplo com o número, tá bem? O índice ímpar aqui, o número 3,
Dentro da raiz está positivo, então essa raiz cúbica tem resultado. Um resultado positivo e real. Olha aqui, se o índice for ímpar, ainda no conjunto dos números reais, e dentro da raiz eu tenho um número negativo, ainda assim nós temos um resultado, tá bom? Real. Olha com o número para vocês entenderem bem. Então eu tenho índice ímpar, número 9. Dentro da raiz eu tenho menos 1, que é um número negativo. Então existe uma resposta negativa, mas real, ok? Muito bem. Vamos agora para as potências com expoente fracionário. A gente viu muito tipo de potência, mas com expoente na forma de fração, olha aqui o exemplo, a gente ainda não aprendeu. Então hoje a gente vai aprender também. Olha esse 9 elevado a 1 meio. Olha este 1 oitavo elevado a 2 terços. E o 128 elevado a menos 1 sétimo. Vamos compreender como é que se resolve cada uma dessas potências? Bora lá! Olha aí, potência com expoente fracionário. Primeiro exemplo, eu tenho 9 elevado a 1 meio. Olha o que aconteceu aqui. O 9 foi para dentro de uma raiz. O 2 que estava embaixo da fração virou o índice e o 1 que estava em cima da fração virou um expoente lá dentro da raiz. Ora, aí eu continuo resolvendo. Dentro da raiz eu não tenho 9 elevado a 1? Dá 9 mesmo, não é? O índice 2, tá vendo que sumiu aqui na frente? O índice 2 não é obrigatório, tá bom? É o único índice de raiz que a gente não precisa pôr. Se você ver uma raiz sem esse númerozinho fora, você já sabe que é uma raiz quadrada, tá bem? E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, repara bem no que aconteceu com o expoente, ok? Bora lá para mais um exemplo. Olha aqui, eu tenho uma fração agora elevada a uma fração. Nossa, professora, é complicado isso. Não é, que vem, ó, presta bem atenção no que aconteceu. De novo, eu peguei a base, né, que é o nosso 1 oitavo, coloquei dentro de uma raiz. Aí eu olhei lá para a fração, que é o expoente, ok? O 3 virou o índice dessa raiz, então temos uma raiz cúbica. E o 2 virou expoente lá dentro da raiz, certo? Olha lá, resolvendo este 1 oitavo elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, e 8 elevado a 2 é 64. Agora temos que calcular a raiz cúbica de 1 sobre 64. Raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, por quê? 1 elevado a 3 dá exatamente 1. E raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado a 3 dá exatamente 64. Então, é importante a gente reparar o que está acontecendo com o expoente. Olha este último exemplo. Nossa, professora, agora é negativo no expoente com fração? Espera lá, vamos por partes, né? Então, de novo, eu tenho um expoente na forma de fração, eu já sei que vai virar uma raiz, certo? Expoente na forma de fração, a resolução é na forma de raiz, sempre, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho o expoente 1 sétimo. Observa, o 7 que está embaixo da fração foi para fora da raiz, virou índice. E o 1 que estava em cima da fração foi para dentro da raiz na forma de expoente. Olha, o sinal negativo acompanhou o número 1, ele foi lá para dentro, ok? Agora é só a gente resolver. É uma raiz sétima de 128 elevado a menos 1, ok? Reparem, tem uma dica muito legal que o pessoal ensina pra gente. Uma dica, uma brincadeira que a gente faz. O número que está embaixo estava na sombra, vai para o sol, ó, vai para fora. O número que estava em cima estava no sol e vai para dentro, tá bem? E volta para a sombra. Mas a gente vai ver melhor lá para frente. Agora vamos pensar aqui, olha, 128 elevado a menos 1 é uma potência com expoente negativo. Então a gente quer o inverso da base, lembra? O inverso de um número é 1 sobre este número. Agora eu calculo raiz sétima de 1. Que número elevado a 7 dá 1? O próprio 1. Que número elevado a 7 me dá 128? O 2, certo? Então, novamente, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo com o expoente. Olha lá, potências com expoentes fracionários. Sempre vamos colocar o denominador no lugar do índice e o numerador como expoente dentro do radical. Como assim, professora? Olha aqui o exemplo, galerinha. A gente já resolveu esse exemplo. 9 elevado ao meio virou raiz
quadrada de 9 elevado a 1. Observa, o 2 que estava debaixo da fração foi parar ali, ó, no lugar do índice. E o 1 que estava em cima da fração foi parar lá dentro da raiz como expoente. Beleza? É isso que a gente fala, olha, o que estava foi para o sol, o que estava no sol foi para a sombra. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Obrigada por vocês assistirem essa aula, ok? Não consigo entender, volta lá no comecinho de novo, olha algum pedacinho, tá bom? Mandem as dúvidas lá na nossa sala de aula online. Tô lá esperando vocês, ok? E aqui eu vou deixar uma frase para vocês de um matemático muito famoso chamado Carl Friedrich Gauss. Também viveu muitos anos, um matemático alemão considerado o príncipe da matemática, de tão importante que ele foi. A frase que ele disse é o seguinte: a matemática é a rainha das ciências e a aritmética é a rainha da matemática. Muito legal, né? Bem, pessoal, tchau, até a próxima, tudo de bom para vocês.